Graça e paz do Senhor Jesus, mais uma oportunidade que nós temos de compartilharmos da palavra do Senhor. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, que diz o seguinte: Eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Em outra versão diz assim: venho em breve, retenho o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Que possamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, na nossa mente, para nós não desfalecermos, para nós não nos desviarmos da presença do Senhor, que possamos permanecer edificados na rocha, que é Cristo Jesus, pois só assim nós vamos chegar ao nosso objetivo, que é a salvação em Cristo Jesus. E esses dias eu estou lendo um livro que chama O Acesso Negado, e ontem à noite eu li uma parte que diz: algumas pessoas acreditam que uma vez salvo, nós somos salvos para sempre, quando na verdade não é bem assim. Nós precisamos estar com a nossa vida no altar, né? A palavra do Senhor diz em Provérbios 21:16 o seguinte: o homem que anda desviado do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos, né? Então, para se desviar da verdade, você precisa andar na verdade. E quando nós não andamos na verdade, nós estamos nos enganando, nós estamos vivendo uma mentira. E a palavra do Senhor fala que nós precisamos ter uma vida digna, uma vida santa e reta diante do Senhor, fugindo de toda a prática do mal, né? Então, que possamos avaliar o nosso coração, a nossa conduta e procurar a cada dia mantermos uma vida de santidade, porque Jesus está voltando e nós precisamos cada dia mais perseverar, buscar a face do Senhor Jesus. Os dias são maus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, a sua palavra foi lida e existe uma mensagem, meu Pai, de que o Senhor vem muito em breve. Há muitos e muitos anos, Senhor, já ouvíamos falar da sua volta, mas hoje os sinais estão mais evidentes. Nós acreditamos, Jesus, que muito em breve a trombeta irá soar e o Senhor virá nos buscar. Mas para que possamos estar preparados, Senhor Jesus, nós precisamos nos livrarmos de muitos sentimentos que nos afastam de Ti, de muitas práticas erradas. E só assim, meu Pai, vamos ouvir a trombeta e vamos subir nos ares com o Senhor e passarmos a nossa eternidade contigo. Lá não haverá choro, não haverá lamento, não haverá dor, não haverá sofrimento. Esse mundo, como eu sempre digo, nada tem de bom para nos oferecer, papai. Nós aguardamos ansiosamente a sua vinda. Maranata, vem, Senhor Jesus. Como está sendo difícil vivermos neste mundo, Senhor, aonde o amor se esfriou, aonde existe o aumento da criminalidade. Quantas coisas, meu Pai, abuso sexual, pedofilia, Jesus, quantas doenças, quantas enfermidades, quantos ataques do inimigo, meu Pai, querendo ceifar a vida de muitas pessoas e tem levado ao suicídio muitas pessoas. Ô meu Paizinho, prepara a nossa vida para que possamos encontrar contigo.
Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Eu clamo por misericórdia, meu Pai, dos seus filhos, dos seus amados, dos seus escolhidos, para que nós não venhamos desanimarmos na fé, esfriarmos, Senhor, abandonarmos os princípios da sua palavra. Acenda em nós a chama que está se apagando, meu Pai. Renova a nossa fé e a nossa comunhão com o Senhor, meu Deus. Alcance a cada irmão, a cada irmã que porventura agora está assistindo este culto, esse vídeo, meu Pai, para que seja motivado a buscar a sua presença e caminhar contigo, meu Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus, firme com Cristo, amém? Congregue na sua igreja, não se afaste dos caminhos do Senhor. Eis que Jesus em breve vem. Guarda o que tem e não permita que ninguém roube a sua coroa. Amém? Beijo no coração. Fique na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Eu quero cantar uma canção e antes de cantar a canção eu quero ler no livro de Jó, no capítulo 14, versículo 9. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Então, olha, se de repente você está se sentindo como aquela florzinha que está murchando, aquela árvore que não está tendo muitos frutos, de repente as folhas estão caindo e nem é inverno, mas você está se sentindo assim, abatida? A palavra do Senhor diz que ao cheiro das águas vai brotar. Então, olha, aproveita, mergulha fundo aí nessa fonte de água viva que é Jesus e você vai reverdecer. Você vai novamente frutificar. Você vai novamente estender os ramos para todos os lados e ter muitas folhas, que significa que você vai ser aquela árvore em que todas as pessoas vão querer entrar debaixo da copa dessa árvore para poder descansar. Sabe que tem refrigério ali. Assim é a vida de todo aquele que sente o cheiro das águas. Tem Jesus, que é a fonte de água viva. Vamos cantar? Louvando ao Senhor, então. Vamos embora comigo. Tudo posso em ti, fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas, tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas, minha esperança. És meu redentor, porque vives, minha fé não morre.
ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Sinta isso, creia na palavra de Deus. Sinta o cheiro das águas sobre a sua vida. Aproveita neste momento, se apegue com o Senhor. Fala: Senhor, eu me apego no Senhor e sei que eu vou sentir o cheiro dessas águas. Vou voltar a viver. Florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Deus abençoe sua vida. Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Queridos, eu quero hoje falar a respeito da segunda vinda de Cristo Jesus. Porque a primeira vinda já aconteceu. Quando Cristo Jesus, ele nasceu, ele se tornou um ser humano, cresceu, cumpriu todo o seu ministério proposto por Deus, subiu aos céus, morreu, né, ressuscitou, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas a Bíblia, ela diz que Cristo Jesus virá uma segunda vez. E essa segunda vinda de Cristo, conforme as Escrituras, ela está separada em duas fases. A primeira fase, o arrebatamento da igreja, que depois do arrebatamento, a Bíblia registra em várias partes um período de grande tribulação que a humanidade, segundo Jesus, a humanidade nunca viu antes e depois que acontecer, nunca verá depois. Que será um período tão tenebroso que Deus abreviou esse tempo, porque senão ninguém ficaria vivo. E depois desse período tão tenebroso, que é chamado na Bíblia de a grande tribulação, então acontecerá a segunda fase da vinda de Cristo. Mas eu quero ater-me à primeira fase, que é o arrebatamento da igreja. Então eu quero ler com os irmãos dois textos. Um que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 50 até o versículo 54, e depois nós vamos ler também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Mas, segundo esse texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, diz assim: E agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue é o ser humano, né? Em carne e osso. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse dormir na Bíblia é a morte, tá? No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém
que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Agora gostaria que os irmãos abrissem lá, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Nós vamos ler no versículo 13 até o 18. Que diz assim, amados: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Mais uma vez aqui a Bíblia utilizando o termo dormir, que na realidade quer dizer morte. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, que morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Queridos, a Bíblia ensina, não só aqui nesta parte, como em várias outras partes das Escrituras, que a vinda de Cristo Jesus para o arrebatamento da igreja, Jesus, ele não virá publicamente nessa primeira fase. Ele virá até as nuvens do céu. E somente a igreja de Cristo, os fiéis que estão esperando a volta de Cristo, que pode acontecer a qualquer momento, somente os fiéis verão o Senhor. E nesse momento, a Bíblia ensina que aqueles que morreram crendo em Cristo, esses ressuscitarão primeiro. De que maneira? Vão ressuscitar num corpo forte, um corpo bonito, um corpo glorioso, um corpo espiritual, um corpo com condições e características para habitar nas regiões celestes. Por isso que a Bíblia diz no texto lá, nesse texto de Coríntios, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então aquilo que é corruptível, ou seja, o nosso corpo, que é um corpo que ele se corrompe no sentido de apodrecer, porque é matéria. Então, essa incorruptibilidade, ela tem que ser revestida da incorruptibilidade. Ou seja, a corruptibilidade ser revestida da incorruptibilidade. Ou seja, o corpo vai ressuscitar um corpo espiritual, um corpo forte, um corpo glorioso, um corpo celestial, e vai subir até onde Cristo Jesus estará. Instantes depois, os que estiverem vivos, com seus corpos mortais, aqueles fiéis em Cristo Jesus, serão transformados num piscar de olhos, como já foi lido aqui no texto. Transformados também num corpo glorioso, forte, celestial, bonito, com capacidade para habitar nas regiões celestiais. Este grupo também subirá, juntamente com o grupo de ressurretos, a encontrar o Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu, para estar com ele para sempre. Então, amados, assim ensina-nos as Escrituras Sagradas a respeito do arrebatamento da igreja. E como será o arrebatamento da igreja? Como a Bíblia diz, será num piscar de olhos. A vinda do Senhor será como um ladrão, ou seja, ninguém sabe o momento que o ladrão vem. Da mesma forma também, ninguém sabe o momento que Cristo Jesus virá para arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz também que assim como o relâmpago ele sai do Oriente e brilha até o Ocidente, em fração de segundo, assim será a vinda do Filho do Homem.
O próprio Jesus disse essas palavras, ou seja, não dará tempo para nada, amados. Não haverá tempo para buscar então uma vida de santificação. Não haverá tempo para consertos. Não haverá tempo aí para arrependimento. Não haverá tempo para abandono de pecados ocultos. Não haverá tempo para abandono de práticas pecaminosas. Não haverá tempo, amados, de se encher do azeite, como na parábola das 10 virgens, onde 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Porém, todas as 10 virgens estavam aguardando a vinda do Senhor, do noivo. Mas, como diz o texto na parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes, mas 5 eram loucas. Essas prudentes, elas estavam com as suas lamparinas acesas, porque tinha óleo, azeite suficiente. Mas as imprudentes, elas deixaram faltar o azeite nas suas lamparinas. E que azeite é esse, amados? Muitos atribuem esse azeite ao Espírito Santo de Deus. Mas com a ação do Espírito Santo, nós temos uma comunhão profunda com Deus. O Espírito Santo nos ajuda a viver uma vida de santidade e pureza. O Espírito Santo nos ajuda a viver uma vida de fé. O Espírito Santo nos ajuda a viver uma vida de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a viver uma vida de oração todos os dias, a aguardar ansiosamente o retorno do noivo, que é Cristo Jesus, para a união com a sua noiva, que é a igreja. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a vigiar, a fugir das concupiscências da carne, dos prazeres mundanos, das armadilhas e ciladas de Satanás, então, do apego ao mundo. O crente não pode misturar coisas santas com coisas profanas. Então ele virá como um ladrão, será num abrir e fechar de olhos, será como um relâmpago, sai do oriente e brilha até o ocidente, será muito rápido. As pessoas não terão tempo. O crente que está desviado dos caminhos do Senhor não terá tempo de retornar. Aquele crente, aquele irmão, irmã, que não está levando uma vida correta na presença do Senhor, esse também não terá tempo de se encher a sua lâmpada, né? Você está entendendo o que eu estou falando, do azeite precioso. Então, por isso, amados, que nós temos que estar preparados, como Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabei a que horas há de vir o Filho do Homem. Estejam preparados, ele diz. Será como nos dias de Noé, aonde Noé ele pregava, estava atento, Deus havia falado para ele que viria o dilúvio, e Noé estava ali esperando, e aquela humanidade pecadora estava ali desapercebida, e veio o dilúvio e levou a todos. O Senhor diz que como nos dias da destruição de Sodoma e Gomorra, aonde quando Ló foi retirado de Sodoma, veio a destruição. E você, amado irmão e irmã, você ouvinte, não queira passar, não queira ser deixado para trás, para o período tão terrível que é esse período da tribulação, aonde o pecado não conhecerá limites, aonde não haverá justiça, aonde haverá corrupção, aonde haverá a predominância do pecado, e um grande sofrimento que Jesus disse que nunca houve antes disso, quando acontecer, e depois que acontecer, nunca haverá depois. E Deus, tão misericordioso, abreviou isso, reduziu esse tempo, senão ninguém ficaria vivo. Por isso, amado irmão, irmã, ouvinte, fique atento, preste atenção, para que você possa ser arrebatado com o Senhor, para viver com o Senhor para sempre, num corpo forte, glorioso, bonito, um corpo celestial, para habitar com o Senhor para sempre nos céus. Graças a Deus. Amado, que o Espírito Santo ajude a mim e a você nisso. Deus te abençoe. Amém.